queridos. Mais uma vez, estamos juntos num novo episódio do podcast Agora Jung. E hoje eu tenho uma novidade muito especial. Sempre nos meses de outubro de cada ano, tem o ingresso de novos analistas em formação, né, novos colegas que chegam. São pessoas especiais que se dedicaram, que já terminaram pelo menos uma primeira parte do estudo, isso já é bastante coisa, porque é bem difícil esse estudo. Mas aí optaram em fazer essa formação de aprofundamento, né. Então, na verdade, são pessoas para quem não falta conhecimento teórico, mas que se propõem a conhecer, a mergulhar cada vez mais na própria alma. Então, isso, do meu ponto de vista, já demonstra que são pessoas especiais, porque é um processo difícil, né, mergulhar na própria alma, é doloroso inclusive. Então, por que não a gente fazer esse atravessamento juntos? E aí, então, vocês vão perceber que no decorrer dos próximos episódios, nós vamos ter o ingresso dessas pessoas aqui no podcast, para vir acrescentar e muito, porque são pessoas que têm já muita vivência, muito conhecimento, são pessoas maravilhosas. E dentre essas pessoas que vão adentrar aqui no podcast, hoje eu tenho a honra de estar apresentando para vocês 2 mulheres incríveis, a Alessandra e a Andréia. As 2 já vêm aí com uma bagagem imensa de vida para poder compartilhar com as pessoas, poder transformar tudo que elas são, em conteúdo para poder ajudar outras pessoas. Isso é fantástico, né. Isso, se a gente for pensar, é exatamente o servir que o Jung preconiza. Então, hoje nós vamos conversar com vocês sobre um tema tão incrível que é o yoga, né. E aí eu chamo a palavra então Andréia. Eu fiquei sabendo que a Andréia tem, nossa, muito tempo que a Andréia é instrutora, a Andréia já esteve na Índia, ela mergulhou de cabeça no ioga. E aí, Andréia, como que é praticar ioga há tanto tempo? O que que o ioga trouxe para você? Oi, Nath. Oi, Ale. Primeiro, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou fã do podcast, eu acompanho desde o início. E de você, Nath, é maravilhosa. Desde o primeiro instante que eu entrei em contato com você, eu acho que há 4 anos atrás, na primeira aula que eu assisti sua, eu já me apaixonei. Então, o yoga é interessante, meu primeiro encontro com yoga. Eu vou tentar rapidinho dar uma ideia do que aconteceu, porque eu acho que tem tudo a ver com Jung, porque para mim foi uma sincronicidade meu encontro com yoga. Eu tinha 17 anos e andando pelo centro de Goiânia, assim, eu gostava muito de entrar nos sebos para ver livros. E eu entrei numa livraria, num sebo, e me deparei com o livro Autobiografia de um Yogi, de Yogananda. E eu levei esse livro para casa, mergulhei nesse livro, me apaixonei por ele e então eu comecei a praticar yoga, mas hatha yoga naquela época, né? Não o Kriya Yoga do Yogananda. Mas depois de 7 anos, já morando na Inglaterra, eu fiz um curso com um Swami indiano que estava na Inglaterra e ele era discípulo de Yogananda. Novamente, coincidentemente, ele me convida, eu e um amigo, para irmos ficar no ashram dele, que na verdade era meu sonho ir para a Índia, desde menina nova, assim. E aí eu vou para a Índia e fico lá 8 meses, onde eu tenho oportunidade de me iniciar em Kriya Yoga, que é esse yoga da meditação nos chakras, né? Que foi o que Jung foi estudar lá na Índia. Ele passa lá 3 meses e vai mergulhar nesse processo. Então, para mim, yoga é de uma transformação maravilhosa. Eu costumo dizer que todo mundo deveria fazer terapia e yoga, porque realmente é muito transformador, né? Nesse processo de conexão interna, de autoconhecimento, de mergulho profundo, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com Jung, né? E aí eu vim encontrar com Jung na maturidade, né? Para estar aqui trabalhando com ele. Então, para mim, só alegria, né? Acho que tem tudo a ver os dois. Maravilhoso. E você, Alê? Você gosta de yoga? Você é praticante? Eu pratiquei yoga há muito tempo. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz também. Obrigada pela acolhida, Nath. Você é muito generosa e muito acolhedora.
E também estou muito feliz de estar aqui com a Andrea, que a gente está na parceria da supervisão já há um tempo e é uma delícia essas trocas, eu acho que são muito enriquecedoras, né? Obrigada mesmo. A yoga, para mim, foi um diferencial. Pratiquei yoga durante muito tempo, porque eu acho que tem muito a ver com você conseguir dar uma despotencializada dessa mente acelerada que a gente fica o tempo inteiro, né? Então, você tem uma história no corporativo, e no corporativo a gente está sempre ali com a função pensamento, com o intelecto funcionando a todo vapor. E eu acho que nessa sociedade da performance, né, a gente fica muito desconectado do corpo, fica só na cabeça. E o yoga me ajudou muito a voltar para o corpo e a fazer essa integração. É um momento de respiro, né? É um momento que você consegue acalmar a cabeça. Então, eu acho que, como a Andrea trouxe, tem muito a ver com todo esse movimento junguiano, né? Que é você conseguir é, tentar dar uma equilibrada nos seus opostos, né? E conseguir se conectar mais com a sua alma. E eu acho que o yoga traz muito isso. Sim, você sabe que conforme você foi falando, eu fiquei pensando, gente, eu confesso para vocês que eu nunca fiz yoga. É curioso, porque eu me lembro de eu adolescente vendo aquilo, assim, claro que muito superficial, e achando tão interessante, é o tipo de coisa que eu sempre quis fazer. Mas eu confesso para vocês que eu a função sensação para mim sempre foi muito sombria, né. E para vocês que estão nos escutando, até para vocês não ficarem perdidos, o que que acontece? Na teoria do Jung, ele diz que nós temos 4 tipos principais de personalidade, que sinceramente não tem um tipo melhor que o outro. O tipo melhor é o seu, bem utilizado, porque muitas vezes a gente tenta ser coisas que a gente não é, né, e aí que dá problema. Mas acontece que a função sensação, que é essa coisa de você ter uma percepção corpórea até, ter uma percepção muito baseada nos 5 sentidos, isso sempre foi muito sombrio. Hoje em dia já está muito melhor também, né, depois de 10 anos de terapia tinha que melhorar, né. Mas era muito sombrio, então, muito embora tivesse me atravessado, eu me lembro de eu com 19 anos, 18, olhando aquilo e já sabendo que aquilo ia ser incrível para mim, que ia contribuir muito para minha vida, eu não fui. E eu não fui porque o corpo sempre foi um território muito, de desconhecimento para mim, né. Eu acho que agora com o processo de maturidade, eu acho que depois de tanta terapia que fez eu acordar um pouco, eu acredito que está na hora. E é curioso, porque eu acabei de ter um processo de adoecimento, para quem não me conhece, e o tempo todo eu fiquei 20 dias hospitalizada, eu fiquei pensando exatamente isso, quanto que eu preciso voltar neste momento para o corpo. Eu preciso fortalecer, e aí que faz a intersecção com o que eu pensei quando a Andrea estava falando, quanto que a gente se perdeu, né. A Andrea falou de produtividade, falou quanto que a gente não está acordado para nós mesmos. Então, pensando pela teoria do Jung, né, uma coisa muito técnica, mas, o quanto que a gente perdeu essa conexão com o corpo. Uhum. Então, quem sabe se esse episódio apareceu para você agora, quem sabe se você já estava refletindo, né, que está na hora de você voltar um pouco para esse corpo, talvez é justamente o ioga te chamando, quem sabe, né, ou qualquer outra atividade que possa e se essa atividade então for algo que junto traz aí uma autopercepção também de sentimentos, por que não, né? Mas assim, pra vocês duas, o que que vocês acham que não tenho dúvida, como vocês falaram que contribuiu, mas qual foi o principal ganho, assim, da prática do ioga? Nath, sabe o que que eu estava pensando aqui, você falando, e aí eu vou começar por um caminho diferente, mas vou chegar lá. Sobre a prática em si, né? O interessante do yoga é que não é só uma prática corporal, né? Ela é uma prática corporal que te leva ao autoconhecimento. E essa percepção de si mesmo, do próprio corpo, de estar no momento presente, se conectar com a sua respiração,
E aí eu trago a importância da respiração, porque a respiração é muito mais importante do que as posturas no yoga. Eu acho muito que vai ser muito interessante para você, assim como para outras pessoas que não gostam muito de atividade física em geral, porque você começa de um lado diferente, respeitando o seu corpo, respeitando os seus limites, sabe, com esse acolhimento que é muito interessante que no mundo de hoje não existe, porque hoje é o mundo da performance, né? As pessoas querem treinar para ficar bombada, para ficar bonita, para ficar forte. E o yoga faz um movimento contrário, que é te trazer para dentro, né? Então aí, esse que eu acho que é o ganho maior, é a conexão com si mesmo, né? E aí eu lembro de Jung, quando ele fala sobre os chakras, lá no chakra base, ele fala que a Kundalini está dormindo, né? Que o si mesmo está dormindo, que os deuses estão dormindo, eles não estão acordados. Então a gente começa por aí, né? E aí a gente vai Verdade. fazendo essa percepção, essa conexão com o próprio corpo, aí vai subindo, subindo, até ter uma consciência maior. Então, eu acho que a contribuição maior do yoga é essa, trazer essa consciência, inclusive, de que não somos deuses. É, Inclusive, essa percepção de que a gente precisa ser humilde para evoluir, né? Jung fala muito isso, né? Toma muito cuidado para não inflacionar. Ele falou assim do yoga, né? É, uhum. nos livros que ele cita, né? Que era muito perigoso a gente inflacionar com a história da Kundalini e tudo mais. Então, eu acho que o yoga ele traz isso, esse olhar para se tornar mais humilde, para perceber a si mesmo, as suas limitações também físicas, não ficar tão ligado na performance, Sim. e olhar o Acho que mundo de uma traz a maneira gente para a nossa própria vida, né? isso, para sua casinha, né, interna, assim. É, porque durante muitos anos eu fiquei assim, não, eu preciso, agora eu preciso isso, agora eu preciso aquilo, não, depois, depois, depois. E aí tem muitas camadas nisso, mas eu fico pensando agora, né, conforme a gente conversa, que assim, se você não volta para você mesmo, se você não volta para a sua vida e para o seu corpo, não importa se você não gosta do seu corpo, se você não está satisfeito, mas se você não voltar, a sua alma vai fazer você voltar através de uma doença, né, que foi o meu caso. Então, esse chamado tá aí, se eu não ouvir por bem, entendeu? Eu vou ouvir por medo de adoecer de novo, mas eu acho que preciso voltar, né. E você, Ale, porque assim, gente, vocês não sabem, eu vou contar aqui uma fofoca, hein, mas a Lê, ela é uma grande executiva, né, uma mulher muito ocupada, é uma mulher poderosa, e isso tem um peso, né, Ale? Então, Isso é muito cansativo. E é aí, como que é? muito exaustivo e eu acho que a yoga, durante muito tempo, e aí a gente falando sobre isso, né, não há acaso nessa vida, eu preciso retomar, né, porque a gente é engolido pela rotina e por esse peso, né, dessa vida que é super corrida. E eu também, Nath, tive recentemente um problema de saúde, né? Eu acho que por conta de toda essa rigidez que a gente acaba vivendo e essa desconexão com o corpo, então também estou com esse chamado para voltar. Mas o yoga sempre me levou, porque foram ciclos. Eu praticava, parava, tive muito esse movimento, né? Mas uma coisa incrível que eu até comentei com a Andrea, depois de pouquíssimo tempo que você volta a praticar, parece que todas as dores do seu corpo desaparecem. É uma coisa, parece que milagrosa, né? E aí, de novo, né? Também tem uma visão, acho que é um pouco distorcida, de que yoga é fácil, yoga não é atividade física, né? Acho que a Andrea vive isso mais do que eu ouvi isso, mas é dificílimo esse trabalho de você conseguir se movimentar com o seu próprio corpo. E aí a gente percebe que a força está na gente, né? Quando a gente faz essa comparação com a musculação, que eu preciso de um equipamento e tudo mais, é muito difícil você conseguir movimentar na yoga o seu próprio corpo, né? E você usar a sua própria força para se conectar e para gerar um bem-estar para si, né? Eh, então, assim, para mim, primeiro, eu acho que como você trouxe, né, de fato, essa vida de executiva consome muito, eu estou o tempo inteiro na cabeça, o yoga me ajuda muito a sair desse lugar e voltar para mim. E um fortalecimento do corpo mesmo, essa conexão e de sentir um bem-estar que é muito imediato. Então, assim,
Para quem estiver nos ouvindo, né, eu acho que é um convite mesmo, muito brilhante de voltar para si e um cuidado com o corpo. E tem outra coisa que eu acho muito maravilhosa, unindo a teoria junguiana, né? O yoga é muito simbólico, Nath e Andrea, né? Porque os asanas, normalmente, eles são associados ao movimento dos bichos, né? Então, você tem a postura da cobra, a postura do gato. Então, além desse movimento corporal, você traz essa energia simbólica também, né? Que eu acho isso muito legal. E a integração dos opostos, porque normalmente também no yoga você pratica uma postura num determinado lado, então eu estou exercitando o lado direito, na sequência eu tenho que fazer uma compensação para o meu lado esquerdo, para tentar dar esse reequilíbrio, né? Então, quando a gente olha, é muito maravilhoso, é uma prática, eu acho que muito mais ampla do que a própria, né, o conceito de uma atividade física, mas de fato de um movimento, de conexão, de cuidado, né? É isso, maravilhoso. Nossa, é tudo que a gente precisa, né? Sair desse anestesiamento, né? Porque eu me vejo, hoje nem tanto, mas quando trabalhava em hospital, né? Que é o mundo corporativo, gente. É correria, é plantão atrás de plantão. E essa coisa de cuidar, ela é sedutora, né? Porque você começa a cuidar, cuidar, cuidar dos outros, esquece de si. A gente fica muito anestesiado, assim, eu acho que em todas as áreas agora, é o espírito da época, né, então: "Ah, eu não vou parar para ver essa dor, eu não vou parar para ver esse negócio, porque eu preciso continuar fazendo, eu preciso entregar aquilo ali, eu preciso resolver isso aqui, depois eu vejo, depois eu vejo". E essa vida que a gente deixa para viver depois, né, e se não tiver esse depois? Então, tem tanta coisa aí bacana, mas eu fiquei curiosa agora, vocês podiam me ajudar e ajudar quem está ouvindo a gente. Quais são os tipos, assim? Claro que a gente não tem a pretensão de dar uma aula de ioga, mas, né, por exemplo, a Andrea falou que ela começou em um e depois foi para outro. O que eu mais vejo, assim, nos estúdios é o Hatha, né. Qual que é a diferença desse e do que você pratica hoje em dia, Andrea? Nath, é interessante essa pergunta, sabe por quê? Existe uma história assim de moda, né? E yoga, essa técnica milenar, ancestral, na origem é Hatha Yoga, sabe? A base é Hatha Yoga. E aí vieram várias técnicas. Aí tem o Iyengar que veio divulgar, e ficou super famoso. Até em Swastika Yoga, que é do The Rose, mas é forte demais, é Power Yoga, é uma coisa do corpo, assim, que eu particularmente não acho muito interessante. Já experimentei, mas não é a minha praia. Tem Flow Yoga, que aí é uma coisa que misturou um pouco com movimentos de soltura, que é interessante. Então, vários profissionais foram criando suas próprias técnicas. É, na verdade, é tudo uma coisa só. Kundalini é um pouco diferente, a yoga Kundalini, porque ela é da meditação. É uma yoga onde você vai sentar em escuta meditativa, né? Mas aí também, yoga não é só meditação. Eu lembrei agora que sexta-feira agora eu fui fazer uma palestra em duas escolas. Eu tive um convite para preparar os meninos do segundo grau para a prova do Enem. Na verdade, fazer um relaxamento. E aí esses meninos não tinham nenhuma experiência com yoga, 90 meninos assim. Muito difícil fazer eles se acalmarem. Primeiro eu tive uma conversa com eles e aí fiz algumas posturas. Eu falei, gente, agora eu vou ter que usar da respiração. Até se der tempo, a gente pode passar para o pessoal uma técnicazinha de exercício respiratório, que é um pranayama do yoga. E aí o yoga usa a respiração para equilibrar os dois lados do cérebro, sistema simpático e parasimpático. Eu acho que isso é a coisa mais bacana. É por isso que no final de uma prática de yoga, a gente está no plano alfa. E aí eu volto para a Alê, quando a Alê falou que rapidinho muda em um dia de prática. Porque quando você sai daquela sessão, se ela for feita
dessa maneira, uma aula tranquila, uma aula suave, usando exercício respiratório, dando toda a prática, e no final, um relaxamento profundo, quando terminar a aula, você está num outro estado. Então, é muito bacana mesmo. Agora, não importa muito a técnica, sabe o que eu acho que importa? A orientação, o profissional, o servir. Porque, para mim, pessoalmente, é servir. Para mim, é uma contribuição mesmo para levar para o outro essa informação, essa ferramenta, na verdade, né, de autoconhecimento. Caramba, é a cura em ação, assim, né. Você É, falando, eu fiquei imaginando isso. Nossa, porque a gente fica canal, né? A gente fica ali é. recebendo. Mas mesmo assim eu fiquei em dúvida, assim, olha, é verdade que todas as técnicas, né, elas são boas, elas servem de acordo com quem né, com quem está fazendo, eu acho que o mestre vai também influenciar bastante. Mas, por exemplo, a minha dúvida é bem prática, uma pessoa como eu, que nunca fez, vai que eu caio no assim, não é que eu acho que é ruim, mas assim, tô muito sedentária, se eu for no power, acho que eu caio dura do lado e não aguento. Sim, Então acho que é simples, vê se é isso, tá, você me corrige se não for. Comece no básico, comece no Hatha, Hatha Yoga. tá bom, tá. Bom, para E mim, a gente acaba criando faz uma sentido. técnica pessoal, assim, né, ao longo da vivência, né? É uma coisa, para Uhum, mim, é uma coisa bem fluida, porque como eu venho da dança também, eu acabo assim, alternando cada dia uma coisa diferente, mas é sempre Hatha Yoga. entendi. O que você praticou foi qual, Alê? Foi Hatha Yoga também, Uhum, porque eu acho que tem esse ponto de respeitar um pouco mais, o movimento de cada um, não é uma coisa muito formatada, sabe. Mas aí Uhum. nessa das modinhas, eu também tive uma época que eu pratiquei Hot Yoga, que tá super na moda agora, mas assim, achei muito mais vigoroso e não respeita tanto essa questão da individualidade, porque parece que ali o professor está performando um pouco, porque virou, eu acho que um movimento entre os mais novos, inclusive. Então, é um ambiente quente, quente, tipo uma sauna. Então, você entra nessa sala que é climatizada, muito quente, e é um movimento de yoga muito vigoroso. Então, assim, eu não recomendo para quem está iniciando. Porque você vai ali é um power yoga, entendeu? nossa, não, não é pra mim nesse momento, ainda mais que eu ainda Não, tô me então, para mim também recuperando. não. Para mim, eu gosto dos estúdios que são um pouco mais, vou chamar de artesanais, mas que são estúdios menores. Muitas vezes você encontra nos bairros mesmo, né? Alguns Uhum, lugares que também fazem um vínculo com uma alimentação mais leve. Então, os lugares que tá, eu frequentei tinha tanto a prática de yoga como um cafezinho ou um restaurante com umas coisas mais frugais, porque eu acho que isso tem tudo a ver com essa leveza, né? E com essa conexão mais espiritual, assim, emocional que o yoga pretende trazer. entendi. E qual que é a particularidade deste método que você está praticando agora, Andréia? Que é relacionado aos chakras, né, que você disse, como é que é Não, isso? na verdade, eu não estou. A Kundalini foi uma coisa que eu vivenciei na época da Índia. Eu não tenho praticado Uhum, Kundalini Yoga. tá. Eu pratico Hatha Mas a Yoga. particularidade, você falou que ela tem uma conexão um pouco maior com isso de estar em você. Bom, isso todos os iogas têm, mas, faz uma correlação com esse movimento da Kundalini, então me parece que É, é tipo um aprofundamento, ou na não é assim? verdade, porque assim, né, dizem, existe até uma fala de que as pessoas que estão num processo mais evoluído de yoga não têm tanta necessidade de fazer prática corporal e Tá. muito mais meditativa. E a Kundalini Yoga, que até um mestre americano estava no Brasil agora, aí em São Paulo, agora em novembro, que até com vontade de ir, porque tem muito tempo que eu não tenho contato, mas enfim. É isso, é um processo meditativo. Todo mundo pode fazer. Não tem pré-requisito, nada disso. Não precisa ter, de novo, voltando, flexibilidade também para Hatha Yoga não precisa, você vai fazer no seu limite, né? Tá. Não tem coreografia, não tem nada disso. Você vai meditar. Se você não conseguir sentar no chão, você vai sentar numa cadeira.
E aí vai fazer uma meditação meio que conduzida, partindo da base do primeiro chakra, subindo por todos os chakras, fazer esse processo meditativo, mantras em cada um deles, sentadinha ali, de repente por, sei lá, meia hora, sabe, em silêncio. Sim. É, para você que está nos ouvindo e não está entendendo muito, está em dúvida, né? Eu acho que a psicologia analítica pode contribuir com essa reflexão, né? Se vocês pararem para pensar, desde que a gente nasceu, a gente tinha que fazer muitas coisas. Então, tem que cumprir o que nos pedem, tem que ganhar dinheiro, tem que estar bonita, tem que se divertir. Até isso virou um tem que, né? E aí, com o passar do tempo, é tanta atividade que a gente faz, né? No meio do caminho, é claro que a gente faz algumas coisas também para o nosso prazer, para a gente se divertir, mas no geral a gente está muito ocupado, que a gente para de ouvir o corpo. Quantos de nós que consegue parar e falar, peraí, meu corpo está cansado, tem uma dorzinha aqui, tem um incômodo ali. No geral, a gente não para se olhar. Então eu acho que nessa contramão que uma prática dessa vem para falar assim: "Ó, volta para você", porque se eu tivesse que fazer uma imagem de como que a nossa vida acontece nessa, né, agora, seria assim: "Olha, eu estou em tantos lugares, eu estou preocupada com os filhos, eu estou pensando nas coisas que eu tenho que entregar no trabalho, eu estou pensando num problema de família, num problema de dinheiro, eu tô". Mas e você? O quanto que você tem parado para ouvir o teu corpo? Então, eu adorei a ideia da gente fazer essa respiração, porque aí o nosso ouvinte, ele pelo menos tem alguma coisa prática para ele começar a fazer agora, né. E quem sabe amanhã ele possa procurar alguma prática, nem precisa ser ioga, mas alguma prática que seja para ele ou para ela, né. Com Você certeza, ensina para gente, Andreia? eu ensino. Essa é uma Legal. respiração polarizada, então a gente vai usar as duas narinas alternando as narinas. Nós vamos colocar o polegar fechando a narina direita, e aí a gente inspira pela esquerda. Peraí. A gente fecha e segura um pouquinho lá. Abre a direita e solta por ela. E agora puxa o ar pela direita. Fecha as duas, abre a esquerda, esvazia. Inspira pela esquerda. Fecha as duas, abre a direita, esvazia. E segue assim. É interessante lembrar que é importante a gente fazer por uns 5 minutinhos, 3 no mínimo, para realmente fazer uma mudança. E depois que a gente termina, a gente continua inspirando pelas duas, soltando pelas duas por um tempinho também, para realmente equilibrar todo o sistema. E eu vou aproveitar para dizer o seguinte: quando você estiver muito ansioso, você pode respirar apenas pela esquerda, porque só pela esquerda vai acalmar. Pela direita, quando tiver com uma baixa de energia, só pela direita. Mas se a gente faz os dois lados assim na polarizada, a gente vai equilibrar o cérebro. Vejam como que a gente já dá uma calmadinha de fazer 5 Nossa, Nossa, respirações muito. profundas. nossa, muito, parece que gente, é impressionante, Não é é incrível? sério. Essa é um Parece que até o meu cérebro parece que se organizou. A isso, sensação que eu tenho no cérebro e no corpo é que eu tô mais calma, que eu tô mais aqui. isso, Saiu um Nath. pouco até de um aceleramento, porque a minha mente é muito acelerada, né. A minha A também é, minha tá? também. Fantástico. Então eu vou dizer o seguinte: as Gente, pessoas que falam que não podem fazer porque são ansiosas, eu sou ansiosíssima.
Então, assim, é uma coisa que me salva bastante. Fantástico. Nossa, pena que o nosso tempo é curtinho, que dá para a gente falar tão pouco. Quem sabe a gente vem num outro episódio aprofundando um pouco mais no yoga, né? Isso, Falando as ideias, falando, né? Porque essa ficou uma coisa introdutória, mas já tão incrível, né? que E bom. vocês que estão nos assistindo, conta pra gente nos comentários o que que vocês sentiram quando vocês fizeram essa respiração, para a gente poder compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. Por E favor. aí, o que que vocês acharam, gente? Ah, eu amei. Amei! Amei, foi muito bom. Que bom. Vamos voltar muitas vezes para gravar outros assuntos, tá Sim, bom? vamos, vamos. Podemos Combinado. voltar nesse mesmo para a gente falar o que que Jung falava da individuação em relação ao yoga, ao processo de elevação nos chakras, assim, né? Perfeito. Obrigada, viu, gente? A gente volta em breve Obrigada. com novos episódios. Namastê. Tchau, tchau.